Bom, queria falar uma palavrinha sobre essa questão dos bandidos que a gente vê muito no Brasil, né? Criou-se aí a ideia de que a humanidade é dividida entre bandidos e pessoas comuns. O bandido seria alguma coisa assim de tipo sobrenatural. Ele é um bandido. O que é exatamente esse bandido? Quem que é o bandido? Né? O cidadão que está sem perspectiva nenhuma no bairro popular e começa a vender drogas aí para sobreviver, ele é um bandido nesse sentido sobrenatural? Logicamente que não. Os bandidos, que tem muito no Brasil, né, se a gente for considerar assim, inclusive a gente vê que a família da mulher do Bolsonaro é toda composta dos tais bandidos, né? A avó era traficante de drogas. 2 tios eram criminosos aí e eram ao mesmo tempo da polícia. Então, nós temos mais de 800 mil bandidos no Brasil presos. E como normalmente, né, a parcela das pessoas que cometem crime, que estão presas, é bem menor do que a parcela que comete crime em geral, você imagina aí que haveria alguns milhões de bandidos no Brasil, muito bandido, né? O Brasil deve ter uma carga demoníaca especial para ter tanto bandido assim. Na realidade, né, o que a gente tem é uma população pobre, massacrada, vítima de uma violência desenfreada da polícia, que efetivamente procura se virar da maneira que ela consegue, da maneira como ela pode imaginar. E aí aparece lá aquele cidadão de classe média que está no seu conforto, né, que tem relações sociais que permitem a ele enfrentar melhor a crise, e esse cidadão considera o outro como se ele não fosse, na realidade, um ser humano, né? Isso nos casos, logicamente, das pessoas mais honestas, porque a extrema-direita, como a gente vê, eles falam em bandido, mas todos eles são bandidos na acepção que eles dão a palavra, como a gente viu no caso da família presidencial, né? Então, é importante isso daí, né? Eu já ouvi mais de uma vez gente de esquerda aderir a essa ideia do bandido, né? Sendo que o bandido, o que é? É uma parte da classe trabalhadora que foi empurrada para atividades ilegais, algumas das quais são ilegais porque existe uma lei que muito bem pode ser revogada depois de amanhã e deixa de fazer com que aquela coisa seja crime, né? É o caso, por exemplo, do tráfico de drogas. Existe toda uma discussão internacional sobre a legalização das drogas. Vários países legalizaram a maconha. Então, amanhã você aprova uma lei e, sei lá, 400, 500 mil pessoas que estão aí sofrendo nas prisões brasileiras deixam de ser bandidos porque houve uma mudança na lei, que é uma coisa óbvia, né? O crime é uma coisa relativa, sempre foi na história da humanidade. Teve várias épocas em que coisas que hoje são absolutamente normais para várias pessoas eram crime. Por exemplo, houve uma época em que ser homossexual era crime. E as pessoas iam para a cadeia e sofriam. E hoje, ninguém vai para a cadeia por causa disso. Então, você tem que considerar que o crime não é um imperativo absoluto, não é uma lei divina, mas é uma coisa que muda com o tempo, com a história e tudo mais. E, portanto, essa discriminação, que é um produto da ideologia da classe dominante brasileira, a ideologia do bandido, é uma ideologia totalmente falsa e serve simplesmente para oprimir a população pobre do país. Uma coisa que é importante levar em consideração é que as pessoas que estão presas no Brasil hoje, a maior parte delas, uma parte significativa, nunca foi julgada. Então ele é uma pessoa que, na verdade, é suspeito de ser um bandido. Ele não é o bandido, ele não está
como é que se diz, devidamente enquadrado na categoria bandido, ele é só potencial porque ele não foi julgado. Uma parte disso daí, uma grande parte dos presos são por tráfico de droga, que é um crime em grande medida fictício, né? E uma parte significativa desses por uma participação ultrassecundária ou por participação nenhuma em nenhuma dessas atividades, né? Há muita gente que é presa simplesmente por associação. Já várias pessoas falaram que pelo menos 40% das mulheres que estão presas é por associação ao tráfico de drogas, porque elas nunca efetivamente participaram, mas como elas tinham relação com pessoas que participavam do tráfico de drogas, foram presas. Então isso tudo é uma grande monstruosidade, né? E a esquerda não pode participar disso daí. É curioso que o Marcelo Freixo, que fez a carreira em cima dos chamados direitos humanos, aí está apoiando as barbaridades do Witzel. Bom, esse foi um fato que jogou lenha na fogueira da crise.